E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, fechado o procedimento licitatório ou o procedimento justificador da dispensa ou inexigibilidade, passa-se a celebração do contrato. Então, seguindo a lógica aqui, né? Terminou a licitação, terminou o procedimento que justificou a dispensa ou inexigibilidade dela, passa-se a assinatura do contrato. Primeira coisa importante, nem todo contrato celebrado pela administração é contrato administrativo. A doutrina costuma dizer para a gente que contratos da administração é o gênero e contrato administrativo é uma das espécies, porque, na verdade, a administração pode celebrar uma série de contratos. A administração celebra contratos privados, como locação, compra e venda. Então, existem contratos privados celebrados pela administração. Ela celebra contratos de locação, de compra e venda. Esses contratos privados, eles não são contratos administrativos. Eles são contratos da administração, mas eles são regidos pelo direito privado. Então, uma locação, uma compra e venda celebrada pelo Estado, são contratos regulados pelo direito privado. Esses não me interessam, não. Tá? Seu professor de civil vai trabalhar esses contratos e, mesmo que a administração seja parte dele, ele é um contrato privado. O que me interessa é a análise dos contratos administrativos. Os contratos administrativos são aqueles contratos celebrados pela administração sob o regime de direito público. Então, sempre que você pensar em contrato administrativo, vai pensar em um contrato celebrado pela administração e regido pelo direito público. Esse, sim, é o que nós vamos chamar de contrato administrativo. Contrato celebrado pela administração e regido pelo direito público, pelo direito administrativo. Então, nesses contratos, vigora uma ideia de desigualdade. Começa por aí. Diferente do direito privado, em que você enxerga uma igualdade de partes, no direito público, quando a gente fala em contrato administrativo, a gente está falando em um contrato no qual vigora uma desigualdade. O que existe aqui é uma desigualdade entre a administração pública e o particular contratado. Não há igualdade de partes. Nós temos uma desigualdade porque o Estado atua com supremacia em face do particular. Nesses contratos regidos pelo direito público, o que nós temos é uma supremacia inerente ao Estado que gera o surgimento de cláusulas exorbitantes e tudo mais. Para começar, eu quero te lembrar que, embora sejam regidos pelo direito público, esses contratos seguem subsidiariamente as regras de direito privado e as regras da teoria geral de contratos. Por isso, classificando os contratos, eu posso começar lhe dizendo que os contratos administrativos são contratos de adesão. Então, todo contrato administrativo é contrato de adesão, o que significa dizer que uma das duas partes, no caso, a administração pública, ela põe as cláusulas do contrato e a outra parte tem duas opções, ou adere ou não adere. Mas as cláusulas do contrato, elas são postas pela administração. A administração pública é a responsável por colocar as cláusulas do contrato. O particular, então, ele pode aderir ou não aderir a essas cláusulas do contrato, mas não há rediscussão de cláusulas. O contrato administrativo é um contrato de adesão porque não se admite a rediscussão de cláusulas com o particular. Então, as cláusulas são postas pela administração e o particular não tem a possibilidade de discutir essas cláusulas. Ou ele adere a essas cláusulas, ou ele não adere a elas. Ele não pode rediscutir as cláusulas do contrato, tá? Também, todo contrato administrativo é contrato consensual. Ou seja, são contratos nos quais a formalização do contrato, a perfeição do contrato se dá com o consenso firmado entre as partes. Então, os contratos administrativos, eles estarão perfeitos e acabados com um simples consenso celebrado entre as partes, né? É um contrato consensual. Ele não depende da entrega da coisa. O contrato real é aquele que depende da entrega da coisa, da entrega da res, para que o contrato esteja concluído, pronto e acabado. Os contratos consensuais, não. Para que esse contrato esteja perfeito e acabado, ele depende simplesmente do consenso das partes. A entrega da coisa, ela é consequência do contrato, tá? Também,
todo contrato administrativo é comutativo, direitos e obrigações previamente estabelecidos no contrato, não há risco futuro e incerto para nenhuma das duas partes, né? Os direitos e obrigações são pré-determinados e pré-definidos para ambas as partes no contrato. E, por fim, todo contrato administrativo é formal. Então, além de ser um contrato de adesão, porque não admite a rediscussão de cláusulas com o particular, além de ser consensual e comutativo, os contratos administrativos são formais, ou seja, a forma do contrato é indispensável à validade desse contrato. Então, o contrato tem uma forma previamente estabelecida na lei. No caso aqui, a lei é a 8666. A forma desse contrato recebe o nome de instrumento de contrato ou termo de contrato. Esse instrumento de contrato ou termo de contrato é a forma do contrato administrativo. Inclusive, o artigo 55 da 8666 estabelece todas as cláusulas necessárias à validade desse instrumento de contrato. Para que esse contrato seja válido, ele precisa respeitar todas as cláusulas necessárias previstas no artigo 55. Então, esse artigo define todas as cláusulas necessárias à validade desse contrato, tá? O contrato administrativo, ele tem um instrumento com cláusulas necessárias definidas na própria lei. Então, esse artigo 55 não se preocupe muito não, porque ele é simples, né? É o objeto, as partes, o preço, a forma de reajuste, enfim, são os critérios objetivos mesmo, mas o fato é que essas cláusulas são necessárias à validade do contrato. Se o contrato não tiver respeitada a sua formalização, ele vai ter um vício de forma, né? Então, esse contrato é formal porque o instrumento de contrato, com todas as cláusulas necessárias atribuídas pela lei, ele é indispensável à validade desse contrato. Só que o que acontece? Vamos lá. Parte mais chatinha, mas cuidado com isso na prova objetiva. A lei regulamenta que esse instrumento de contrato não é obrigatório para qualquer contrato administrativo. Na verdade, a lei diz que o instrumento de contrato é obrigatório para aqueles contratos cujo valor exijam licitação na modalidade tomada de preço ou concorrência. Então, aqueles contratos cujo valor exige a licitação na modalidade concorrência ou tomada de preço, para esses contratos, o instrumento de contrato é obrigatório. Preste atenção que o que define a obrigatoriedade do instrumento de contrato não é a modalidade licitatória, é o valor. A modalidade licitatória está sendo colocada aqui como parâmetro de valor, tá? Em outras palavras, obras acima de 330 mil, né? Porque até 330 mil eu posso fazer convite. Acima de 330, só tomada ou concorrência. E bens e serviços acima de 176 mil. Então, até 176 mil para bens, até 330 mil para obra, eu posso fazer convite. Acima desses valores, não. É obrigatório ou concorrência ou tomada de preço. Então, a ideia é essa. Acima desses valores, aqueles contratos cujo valor exigiria concorrência ou tomada, mesmo que não haja licitação, pode ser uma hipótese de dispensa, não me interessa. Se é um contrato cujo valor exigiria concorrência ou tomada, nesse caso, o instrumento de contrato é obrigatório. Para os contratos de valores mais baixos, não. Então, acima de 330 mil para obra, acima de 176 mil para bens, ou seja, contratos em que a modalidade licitatória cabível seria ou tomada de preço ou concorrência. Repito que não há necessidade de haver licitação. Pode ser que seja uma hipótese de dispensa. O que está determinando a obrigatoriedade do instrumento de contrato não é a modalidade licitatória, é o valor, né? Então, é o valor da contratação que está exigindo a concorrência. A ideia é de que acima desse valor, a concorrência não, está exigindo o instrumento de contrato. Acima desses valores, o instrumento de contrato é obrigatório. Até esses valores, não. Então,
para aquele contrato de valores mais baixos em que seria possível a utilização do convite, aí o instrumento convocatório pode ser substituído por uma carta convite, que é um instrumento mais simples, pode ser substituído pela ordem de serviço, pela nota de empenho da despesa. A ideia é de que, nesses casos, as contratações de valores mais baixos, eu posso ter uma documentação mais simples para o contrato, né? Então, esse instrumento de contrato, ele pode ser substituído por uma carta convite, ele pode ser substituído pela ordem de serviço, pela nota de empenho da despesa, enfim, eu posso substituir a carta contrato o instrumento de contrato, por uma dessas cartas mais simples, uma carta convite ou contrato, a gente chama de carta contrato ou carta convite, ordem de serviço, nota de empenho, mas em ambos os casos, seja no primeiro caso, em que o instrumento de contrato é obrigatório, seja no segundo, em que ele é facultativo e eu posso fazer o contrato com um instrumento mais simples, em ambos os casos, o contrato estará documentado. Exatamente. Em alguns casos, um instrumento seria forma de documentação. Em outros casos, eu admito uma documentação mais simples, a própria nota de empenho da despesa, a própria ordem de serviço ou uma carta-contrato. Mas o fato é que sempre será necessária a instrumentalização do contrato, porque, a princípio, é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal celebrado com a administração. A princípio, a gente vai ver que isso não é absoluto, tem exceção. Mas primeiro, eu quero que você anote que é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal celebrado com a administração pública. Esse contrato verbal celebrado com a administração, ele é nulo e não produz efeitos. A ideia inicial é essa, é de que é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal celebrado com a administração. Tem exceção? Tem. Vamos lá. A princípio não se admite o contrato verbal, mas depois a lei estabelece que é possível a contratação verbal para contratos de até 5% do valor do convite, ou seja, são pequenas compras. O convite pode ser usado para compras até 176 mil. Então, até R$ 8.800, que é 5% do valor do convite no caso de compra, desde que seja uma contratação de pronta entrega e pronto pagamento. Então, são dois requisitos, tá? A princípio, não se admite contratação verbal. A princípio, a lei estabelece que é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal celebrado com a administração. Então, esse contrato verbal celebrado com o poder público é nulo e não produz efeitos, salvo pequenas compras de até 5% do valor do convite, né? Então até R$ 8.800, é possível, desde que seja uma contratação de pronta entrega e pronto pagamento. Pronta entrega e pronto pagamento, pessoal, são aqueles contratos que não geram obrigações futuras, tá? Então, se for uma pequena compra de pronta entrega e pronto pagamento, ou seja, aqueles contratos que não geram obrigações futuras, até 5% do valor do convite, nesses casos, se admite a contratação verbal. Então, até 5% do convite, desde que seja uma contratação de pronta entrega e pronto pagamento, é possível a celebração de contrato verbal com a administração. Ok? Beleza. Então, se a prova lhe disser que não é possível em nenhuma hipótese, sempre, em situação nenhuma, não marque não. Ok? Daí, fica aí a exceção, voltando para a regra geral, o contrato tem que ser documentado, escrito, né? O contrato administrativo deve ser escrito. Depois que esse contrato é celebrado, a publicação, ela é um requisito de eficácia do contrato administrativo. Então, não se publica o contrato inteiro, se publica um resumo do contrato, né? A administração faz um resumo e publica esse resumo do contrato no Diário Oficial, em jornal de grande circulação, para que a sociedade tome conhecimento do contrato firmado. Então é importante que os cidadãos saibam que a administração celebrou esse contrato. Por isso, a publicação do resumo do contrato é indispensável para a eficácia do contrato. Depois de assinado o contrato regularmente, passa-se a necessidade de publicação. Tome cuidado com um detalhe. A lei estabelece prazos, e aí a doutrina interpreta esses prazos de várias formas.
Para a prova, eu quero somente que vocês saibam exatamente como está na lei. A lei diz o seguinte: a administração tem até o 5º dia útil do mês seguinte ao que o contrato foi celebrado para providenciar a publicação do contrato. Então, até o 5º dia útil do mês seguinte, aquele que o contrato foi celebrado, a administração deve providenciar a publicação do contrato, elaborar o resumo, mandar para o diário. Depois disso, são mais 20 dias corridos para que a publicação efetivamente aconteça. Então, a administração tem até o 5º dia útil do mês subsequente àquele que o contrato foi celebrado para providenciar a publicação do contrato. Depois disso, são mais 20 dias corridos para que a publicação efetivamente ocorra, tá? Então, até o 5º dia útil do mês seguinte, a administração deve providenciar a publicação do contrato. Depois, 20 dias corridos para que a publicação aconteça. São 2 prazos diferentes, tá? O primeiro prazo é para que a administração providencie a publicação. Então, ela vai ter que elaborar o resumo, ela vai encaminhar para o diário. É a administração pública quem vai providenciar a publicação do contrato. Ela tem que fazer isso até o 5º dia útil do mês seguinte, aquele que o contrato foi celebrado. Depois que ela providencia a publicação, elabora o resumo, encaminha para o diário, são mais 20 dias corridos para que essa publicação ocorra de fato. Tá? Então, tem gente que diz que até o 5º dia útil ou 20 dias corridos, o que acontecer primeiro. A regra não é essa. A gente vai seguir o texto da lei. 2 prazos diferentes. Um para providenciar a publicação, um para que a publicação aconteça. Ok? Só tem um detalhe. Imagine que a administração celebrou o contrato mediante procedimento licitatório regular. O contrato foi assinado regularmente, com todas as cláusulas necessárias, tudo o que tinha que ser feito. Na hora de publicar, esqueceu. O contrato é válido? É válido. Ele só não é eficaz. Preste atenção que enquanto eu lhe disse que as cláusulas necessárias seriam necessárias à validade do contrato, eu lhe disse que a publicação seria um requisito de eficácia desse contrato. Então, a publicação é indispensável para que o contrato administrativo seja eficaz, para que ele produza efeitos regularmente. Não é necessário para a validade dele. Então, esse contrato é válido. Ele cumpriu os requisitos, as cláusulas necessárias, ele foi feito mediante procedimento licitatório regular. Então, o contrato é válido, mas ele não é eficaz, porque a eficácia do contrato depende dessa publicação do instrumento de contrato. Ok? Beleza. Com isso entendido, a gente então sabe que essa formalização do contrato administrativo vai ser firmada. E aí eu te pergunto, depois que o contrato é celebrado, a administração pode subcontratar? Será admitida a subcontratação em contratos administrativos? Sim ou não? O que é a subcontratação? Direito civil é fácil, né? No direito privado, A contrata B para fazer alguma coisa, B vai lá e contrata C. Então, considerando o direito privado, a subcontratação é bem simples. A contratou B para executar uma atividade, B, então, foi lá e contratou C. Isso é subcontratação. Eu contrato alguém para executar uma atividade, esse alguém vai lá e subcontrata, contrata um terceiro, uma outra pessoa. Beleza. A questão é a administração pública. E a administração, ela contratou B para executar uma atividade, mediante procedimento licitatório regular. B pode subcontratar o objeto do contrato para C? Assim, pura e simplesmente? Não. Por que não? Porque dessa forma, né, assim, pura e simplesmente, essa subcontratação é fraude à licitação. A ideia é simples. C, das duas, uma. Ou ele nem participou do procedimento licitatório, ou se ele participou, ele perdeu. Então eu não posso permitir que se entregue o objeto do contrato a um sujeito que não foi o vencedor da licitação. Senão é fácil fraudar, né? Eu coloco um laranja para participar da licitação e depois ele subcontrata todo o objeto do contrato para mim. Não pode. A lei começa dizendo que a subcontratação ela só pode ser parcial. Então,
não se admite a subcontratação de todo o objeto do contrato. Eu posso subcontratar partes do objeto contratual. Então, a subcontratação pode ser parcial. Se admite a subcontratação de partes do objeto do contrato. Mesmo assim, desde que essa subcontratação tenha previsão no edital e no contrato e autorização do poder público. Então, para que essa subcontratação seja admitida, ela tem que ser parcial, né? Tem que ser uma subcontratação de partes do contrato. Também tem que haver previsão no edital e no contrato e autorização do poder público. Daí, com todos esses requisitos, eu posso subcontratar partes do contrato administrativo, ok? Só que eu disse a vocês que o contrato administrativo, ele preza pela desigualdade. E essa desigualdade, ela se apresenta principalmente pelas chamadas cláusulas exorbitantes desses contratos. As cláusulas exorbitantes estão previstas no artigo 58 da 8666 e elas são assim chamadas porque elas exorbitam o direito privado. São cláusulas que, se tivessem previstas no contrato civil, seriam nulas, leoninas, abusivas. Essas cláusulas só são admitidas em razão da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, essas cláusulas exorbitantes são cláusulas que exorbitam a relação contratual. Elas extrapolam a órbita da relação contratual. A ideia é de que, nesse caso, o contrato administrativo terá uma cláusula que vai exorbitar a relação do contrato. São cláusulas que extrapolam a relação do contrato e que só são admitidas em razão da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, em razão dessa supremacia, nós temos essas cláusulas que extrapolam a órbita do direito privado, tá? Elas não são cláusulas necessárias do contrato. Na verdade, essas cláusulas nem estão previstas no contrato administrativo. Elas decorrem diretamente da lei. Então, são cláusulas que decorrem diretamente do texto legal. São cláusulas que exorbitam o direito privado e que decorrem diretamente da lei, tá? O raciocínio é de que essas cláusulas elas vão extrapolar a relação contratual e que elas estão implícitas em todo o contrato administrativo. A primeira delas, põe aí para mim, é o poder que a administração pública tem de alteração unilateral do contrato. Então, a primeira cláusula exorbitante é justamente essa possibilidade da administração de modificar as cláusulas do contrato unilateralmente, independentemente da concordância do particular. A administração, ela tem o poder de alterar o contrato unilateralmente. Ainda que o particular não concorde, a administração pode alterar esse contrato de forma unilateral. Claro que eu não posso substituir o objeto do contrato. Eu não posso fazer uma licitação para cadeira, depois dizer que eu quero mesa. Isso é fraude, né? Essa alteração, ela pode se dar ou quanto ao projeto, ou quanto ao valor. Então, é possível que se faça uma alteração de projeto, o projeto originário pode ser alterado, ou também pode ser feita uma alteração de valor, de quantidade. Eu queria 1000 cadeiras, agora eu quero 1100. Eu posso fazer essa alteração de valor, uma alteração quantitativa, ou então é possível que haja uma necessidade de alteração do projeto. Essas alterações têm limite, não me interessa qual seja. A lei estabelece que a administração pode acrescer ou suprimir o contrato unilateralmente em até 25% do valor originário. Então, independentemente da concordância do particular, a administração pode, de forma unilateral, acrescer o contrato em até 25% e ela pode suprimir o contrato em até 25%. Então, a administração tem esse limite. Ela pode acrescer ou suprimir o contrato unilateralmente em até 25% do valor originário do contrato. A administração tem essa possibilidade de acréscimos e supressões em até 25% unilateralmente. Tem uma exceção. Contratos de reforma. Se a gente estiver tratando de um contrato de reforma, seja reforma de equipamento, seja reforma de edifício, a lei diz
que a administração pode acrescer esse contrato em até 50%. A supressão continua no limite de 25%. Então, nos casos em geral, a administração pode acrescer ou suprimir o contrato em até 25%. Em se tratando de um contrato de reforma, a administração pode acrescer em até 50% e suprimir em até 25%, tá? Deixa eu te falar uma coisa. E não pode diminuir mais do que 25%, não? Até pode. Mas para suprimir mais do que 25%, tem que ter a concordância do particular. Vai ser uma alteração bilateral. Então, unilateralmente, meus limites são esses. 25 para mais ou para menos, 50 para mais e 25 para menos quando se tratar de reforma. Ok? Só para ver se você entendeu. Imagina o seguinte, a administração contratou uma empresa para fazer o recapeamento asfáltico de uma estrada. A empresa vai recapear 1.000 quilômetros de estrada e por esses 1.000 quilômetros ela vai ganhar R$1 milhão. Nem muito nem pouco, foi a proposta vencedora. R$1 milhão para recapear 1.000 quilômetros de estrada. Daí, a administração, por motivo de interesse público superveniente, devidamente justificado, precisou acrescer o contrato. E aí, disse assim, ó, ao invés de 1.000 quilômetros, agora você vai recapear 1.200 quilômetros. Problema nenhum. Unilateralmente, a administração justificou por razões de interesse público e acresceu o contrato. Agora, são 1.200 quilômetros. Só que se para 1.000 quilômetros eu ia te pagar R$1 milhão, para 1.200 quilômetros eu tenho que te pagar R$1.200.000. E aí, tô certo ou tô errado? Certíssimo. Por quê? Qualquer alteração no contrato, de projeto, de quantidade, qualquer acréscimo ou supressão, qualquer modificação do contrato, enseja necessariamente uma adequação do valor pago para manter o que nós vamos chamar de equilíbrio econômico financeiro do contrato. Então, esse equilíbrio econômico financeiro nada mais é do que a margem de lucro que tinha sido pactuado com o particular. Então, se a administração acresce, ela precisa crescer o valor pago, porque ela não pode atingir a margem de lucro. Ela vai ter que rever os preços, os prazos também, né? Isso caiu numa prova de vocês, primeira fase. A administração contratou uma autarquia, contratou um particular para fazer uma obra de sede da autarquia. No meio da obra, lembrou que tinha esquecido de colocar uma rampa de acesso aos portadores de deficiência. Pode alterar o projeto? Pode, mas tem que rever preços e prazos. Claro, vai ter que rever os prazos, né? Porque ele vai ter atividade maior a fazer e vai ter que rever o preço para manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato. A margem de lucro que tinha sido pactuada não pode ser alterada. Preste atenção que esse particular não tem garantia de nada, de projeto, de quantidade, ele não tem garantia nenhuma. A única garantia que ele tem é que haja o que houver, a margem de lucro que tinha sido pactuada com ele não pode ser alterada. É a garantia de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro desse contrato. Ok? Só imagina uma coisa. Ao invés de acrescer, a administração precisou suprimir. Ela disse, olha, ao invés de 1.000 quilômetros de estrada, agora você vai recapear 800 quilômetros de estrada. Também uma situação de interesse público justificada, ela suprimiu o contrato. Claro que pode. Agora, se para 1.000 quilômetros eu ia te pagar R$1 milhão, para 800 quilômetros, então, eu vou te pagar R$800 mil. E aí, tô certo ou tô errado? Certíssimo. Normalmente eu tô certo, né? O que eu tô lhe dizendo é que ele não tem direito ao valor nominal, ele não tem direito a R$1 milhão. Não. Ele tem direito à margem de lucro, o equilíbrio financeiro, R$1.000 por quilômetro. Isso não pode ser alterado. Então, essa margem de lucro vai ter que ser mantida. Ele não tem a garantia do valor nominal, mas ele tem uma garantia do equilíbrio financeiro do contrato, tá? Claro, se ele recapear 800 quilômetros e ganhar o mesmo R$1 milhão, ele vai enriquecer sem causa, não é a intenção do Estado. Então, nesses casos, ele vai ter que manter esse equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. Ok? Beleza.
Com isso entendido, acho que a gente pode partir para trabalhar as outras cláusulas orbitantes a partir do próximo bloco, né? Esse fechou. Sai daí não. Eu volto um minutinho para a gente continuar na matéria.